Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, Aleluia. ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A nossa saudação a você que nos acompanha pelo app Aparecida ao vivo. Formamos a grande família de Deus dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Para esta celebração, rezamos na intenção do Padre Michael Pablo Dalben, completando mais um ano de vida presbiteral. Rezamos pelas romarias que foram registradas na pastoral deste santuário, do estado do Espírito Santo, Cariacica, Minas Gerais, São Bento Abade, Camanducaia e Uberlândia, Paraná, Quitandinha, Rio Grande do Sul, Almirante Tamandaré do Sul e de Santa Catarina, Canoinhas. Também registramos a presença do grupo de bike, do ciclo de bike de São Bernardo do Campo, São Paulo, que realizou o seu percurso pela Rota da Fé. Rezamos pelos 33 anos de casados de José Eduardo Prado de Moura e Jane Shirley da Graça Moura. E também rezamos pelo descanso eterno do nosso confrade, o missionário redentorista, Padre Francisco de Paula Mendes Peixoto, cujo 7º dia do seu falecimento celebramos no dia de hoje. Hoje na igreja celebramos a memória de Santo Atanásio. Com Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja, saibamos viver os ensinamentos de nossa fé e celebrá-los com consciência e alegria. Na alegria de celebrar, nos coloquemos de pé, iniciemos a nossa Eucaristia cantando. Número 4. Por sua morte a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida
que se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Preside nossa celebração eucarística o missionário redentorista Padre Sebastião Reis, que trabalha na pastoral deste santuário e reside na comunidade das comunicações aqui em Aparecida. Temos a presença de um padre concelebrante que vai se apresentar dizendo o nome e de onde vem. Padre Eliseu Não, Paróquia São João Batista, da cidade de Prudentópolis, a cidade mais ucraniana do Brasil, Diocese de Guarapuava, lá no Paraná. Bem-vindo. Na alegria do encontro, vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos todos para a festa da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos aqui na casa da Mãe, também queremos reconhecer que somos pessoas humanas, limitadas. Temos também as nossas fraquezas, temos também os nossos pecados. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu perdão, vem até nós, através do seu Filho Jesus. Por isso, neste momento, cantemos pedindo perdão ao próprio Deus. Número 12. Servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Todo o santuário com os braços para o alto. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Suplicando o perdão de Deus. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cante com fé. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste no bispo Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos benigno que, alegrando-nos com sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor e vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomemos assento. Liturgia da palavra, ouvir o Senhor. Deus escolhe e reúne seu povo em Jesus, seu Filho. Quem escuta a palavra do Senhor saberá distinguir e compreender os sinais divinos, a exemplo de Gamaliel. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa:
E é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Com alegria, clamemos o Santo Evangelho, todos de pé cantando. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, chamado também de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar-se as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei,
Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode assentar, se quem puder, se assentar. Inicialmente eu gostaria de acolher meu confrade, o diácono Pablo. Se ordenou recentemente diácono, ele que realiza o trabalho pastoral aqui no santuário, mas também ele é o diretor do portal a12.com, sem contar os vários programas de TV em que ele participa como protagonista. É uma pessoa muito inteligente e sempre bem-vinda aqui no santuário. Queria acolher os nossos ministros da Eucaristia, leitores, acolher também a nossa cantora Suzy, que hoje nos ajuda a cantar, a rezar, acolher as várias romarias aqui presentes, cujas romarias já foram nomeadas pelo nosso animador. Então, nosso carinho é acolher vocês. E na pessoa do nosso concelebrante, Padre Eliseu, que é sempre bem-vindo no nosso meio, Nossa Senhora que o acolhe com muito carinho. Na sua pessoa, eu gostaria de acolher todos os romeiros presentes aqui no santuário com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos! Fraternalmente, eu queria acolher você, meu irmão, você que reza conosco através dos vários meios de comunicação, entre os quais o portal a12.com. Que alegria entrar na sua casa, no seu lar, para este momento de ação de graças. É Nossa Senhora que vai ao seu encontro. E é muito importante vocês participarem conosco, diretamente aqui do santuário e da sua casa até aqui. Olha que bênção, os meios de comunicação é que proporcionam tudo isso para nós. Por isso, a nossa alegria em estar presente aí na sua casa. E também gostaria de lembrar que a liturgia faz memória a Santo Atanásio, esse santo tão importante dentro da igreja. É de família cristã, ele aprendeu tudo na família. Aliás, é na família que nós aprendemos quantas coisas maravilhosas. É na família que nós recebemos a formação humana, a formação cristã. E Santo Atanásio também recebeu da família a formação cultural. Por isso ele deixou para nós e para a igreja tantas obras importantes. Atacou os arianos, que negavam a divindade de Cristo, e assim por diante. Celebrar a vida de um santo, meu irmão, minha irmã, é também celebrar a sua vida, para que você, caminhando, também seja um santo. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. E é interessante notar que todo santo manifesta alegria. Até parece que eles vivem uma Páscoa eterna. É dessa alegria que a gente vê na pessoa dos santos, não é isso? Olha que maravilha. E é nesse sentido, meus queridos, que eu gostaria de voltar aqui para a nossa liturgia de hoje, contemplando a primeira leitura, livro do Atos dos Apóstolos. Aqui nós podemos afirmar que a defesa de Pedro tornou-se uma acusação contra os seus acusadores. É bom você entender isso aí. Por isso é que eles quiseram matar os apóstolos naquele momento. Mas vejam como são os caminhos de Deus. De repente apareceu um defensor, um advogado, Gamaliel, que os defendeu. E é interessante notar também esse detalhe. Gamaliel era um fariseu, aquele grupo fechado que muitas vezes atacava Jesus. Mas Gamaliel, fazendo parte desse grupo dos fariseus, ele via com simpatia o movimento cristão. Por isso ele se colocou à frente justamente para defender os apóstolos. Por quê? Os apóstolos pregavam a ressurreição, os apóstolos cumpriam as escrituras, e naquele momento Gamaliel usou de toda uma argumentação, né? Conforme nós vimos na leitura, justamente para
deixar os apóstolos em paz. Não era o momento de eliminá-los. E ele usou aquela expressão, né? Olha, deixa a coisa caminhar. Se for humano, não vai para frente. Mas se for de Deus, aí sim, não queira entrar em briga com Deus. E por isso, o pessoal lá do Sinédrio, aí eles entenderam muito bem a argumentação de Gamaliel, acolheu, né? E naturalmente deixou que os apóstolos fossem realizar a sua missão depois de açoitá-los, né? Olha como é que é o ser humano, né? Teve que açoitá-los também. Depois é que eles foram embora, e aí eles puseram-se a caminho, né? Com mais força, com mais ânimo, com mais coragem, para pregar Jesus, o Messias. A primeira leitura mostra isso para nós. São João, evangelho que o padre Eliseu acabou de proclamar com muita propriedade. O que é que fala São João? Aqui fala da multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães faz parte do discurso sobre o pão da vida. Olha a ligação, sobre o pão da vida. E é um dos sinais realizados por Jesus, justamente para revelar a sua identidade. Porque até então eles esperavam alguém que pudesse libertar o povo. Mas Jesus, com muita cautela, Jesus que conhecia o coração humano, ele foi realizando a sua catequese através de sinais, de acontecimentos, para que eles pudessem entender, principalmente os apóstolos. E aqui hoje nós vemos esse sinal, né? E João apresenta Jesus como novo Moisés, olha só, guia de um novo êxito. A ligação de Jesus com Moisés que João está fazendo, um novo êxito que vai acontecer e já está acontecendo. Por isso, a multiplicação dos pães também é sinal de um novo maná, que é a Eucaristia. Hoje nós temos a Eucaristia e não o maná. A Eucaristia onde você participa, onde quando você participa efetivamente, se renova o mistério pascal da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Olha que maravilha, olha que sinal tão significativo que João apresenta para nós, dando continuidade àquele maná do deserto que matou a fome lá do povo israelita. Mas naturalmente que eles comeram aquele maná e morreram. Nós não, nós temos a Eucaristia, nós ressuscitamos. Ao narrar esse milagre, João tem uma clara intenção cristológica, guarde bem isso. Por quê? Mostra que Jesus possui o conhecimento sobre-humano. De fato, quando Jesus pergunta a Filipe, como resolver esse problema? Tanta gente, como é que vamos dar de comer? Claro que Jesus sabia como fazer, mas como disse o Evangelho, ele falou isso para experimentar. E aí Filipe falou, nem 200 denários, vamos conseguir dinheiro para poder alimentar essa população que está ao nosso redor. E aí Jesus, ele pessoalmente, depois que foi mostrado lá o pão, o peixe, ele abençoou e ele mesmo foi distribuir para as pessoas que lá estavam presentes, né? Distribuir os peixes para aquelas pessoas que estavam sentadas. É interessante notar esse termo sentado, porque na época as pessoas comiam de pé, era o costume, o legalismo, e de repente Jesus rompe tudo isso e manda que as pessoas se assentem na selva, na relva, justamente libertando-os daquele sofrimento que eles passavam. Isso é interessante você notar. Mas também mostra, quando Jesus distribui, mostra segurança na sua missão e como realizá-la. Aqui o Evangelho falou, todos são saciados e ainda sobraram,
olha só, 12 cestos de pão. Quando Jesus mostra isso para nós, é justamente para que nós possamos tomar consciência que nós não podemos desperdiçar as coisas, não. Hoje, muitas vezes, nós vemos tanto desperdício nas famílias, nos restaurantes, nos hotéis. Aquela comida que está sobrando, que muitas vezes é jogada fora, é que mataria a fome de tantas pessoas no mundo de hoje. Muitas vezes nós ficamos alheios, mas existem pessoas passando fome. E esse detalhe aqui do Santo Evangelho é muito importante para tomarmos consciência, né, desse nosso papel no mundo de hoje. Jesus teve sensibilidade para com aquela população, porque na época de Jesus, minha gente, grandes multidões o acompanhavam, porque Jesus acolhia todos, Jesus realizava curas, milagres, Jesus estava falando do reino do Pai. Quantas maravilhas Jesus estava realizando. Por isso que o povo não o deixava, estava sempre com ele, daquela caminhada que ele fazia. Minha gente, quando o povo percebeu que ali estava o grande profeta do Antigo Testamento, que tinha anunciado no Antigo Testamento, eles aí falaram: este é um verdadeiro profeta. Naturalmente que havia aquela intenção de transformá-lo em rei. Jesus, tendo essa percepção da mente e do coração humano, o que é que ele fez? Se afastou, foi para o monte, porque não era o momento para que eles pudessem transformá-lo no rei. Veja bem, para João, Jesus é aquele, guarde bem isso, que se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. Israel que esperava o rei. Aí está o rei, de uma forma diferente, evidentemente, mas devagarinho eles foram entendendo. As palavras de Gamaliel, minha gente, são usadas para exemplo de um conselho de sábio, um homem inteligente, que tinha sensibilidade e sabia conduzir. Palavras ditas pelo Espírito de fé em Deus são positivas sempre. Somos igreja, somos batizados, queremos ser missionários do quê? Da vida e da esperança. Ano jubilar, estamos vivenciando com esse tema, peregrinos da esperança. Todos nós somos peregrinos da esperança aqui na casa da mãe. Também estamos vivendo a campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral. É muito importante que esse tema possa ressoar profundamente em nossos corações, não só nesse ano, mas para sempre, porque é o cuidado com a casa comum, esse cuidado que o nosso querido Papa Francisco tinha, inclusive escreveu até uma carta, Laudato Si, justamente mostrando o valor da casa comum que nós devemos cuidar. Infelizmente ele partiu, mas ele deixou um legado muito bom, maravilhoso. Oxalá os nossos cardeais reunidos em Roma, eles tenham a luz, a sabedoria do Espírito Santo para escolher alguém que possa conduzir essa igreja a exemplo do nosso querido Papa Francisco. Minha gente, estamos na casa da mãe. Maria, dai-nos para nós a sabedoria e um espírito de fé para acolher seu filho Jesus e viver a presença dele no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha as preces da comunidade. Deus de bondade, humildemente nos dirigimos a vós, necessitados de vosso amor. Por isso vos suplicamos, dizendo, Pablo: Senhor, pão da vida, atendei-nos todos. Senhor, pão da vida, atendei-nos. Dai ao Papa Francisco a paz eterna, e vós que guiais vosso rebanho com solicitude e misericórdia constantes, concedei à vossa igreja um pastor que vos agrade pela santidade de vida
e dirija vosso povo com os mesmos sentimentos de Cristo, nós vos pedimos. Senhor, pão da vida, acolhei-nos. Fazei com que vossa igreja seja multiplicadora dos valores do reino e fiel no anúncio de Cristo, nós vos suplicamos. Senhor, pão da vida, atendei-nos. Ajudai com vossa graça os cristãos leigos, para que sejam fermento da verdade de Cristo em todos os ambientes sociais, nós vos suplicamos. Senhor, pão da vida, atendei-nos. Educai-nos na prática do bem e na vivência da verdade do Evangelho, e inspirados em Santo Atanásio, sejamos fervorosos na defesa da fé, da vida e da verdade de Cristo, nós vos suplicamos. Senhor, pão da vida, atendei-nos. Pelos romeiros que deixam suas casas e comunidades para visitarem Nossa Senhora e o seu santuário, para que encontrem aqui o consolo, a esperança e a paz, nós vos suplicamos. Senhor, pão da vida, atendei-nos. Senhor Deus, que a força da ressurreição de Cristo sacie nossa fome e nossas comunidades testemunhem a vida que vem de vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Tomemos assento. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. Com os dons do pão e do vinho, ofertamos nossa vida, nossa missão e o nosso trabalho de cada dia. A você que se encontra aqui no santuário, faça a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. E você que nos acompanha aí de casa, faça também a sua oferta apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Junte-se a nós na família dos devotos, família que reza e evangeliza o maior e o mais querido santuário mariano do mundo. Saibam que é a sua fidelidade que nos mantém. Com alegria de ofertar, cantemos. Número 18. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, os dons que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio. Concedei àqueles que professam a fé autêntica chegarem à salvação pelo testemunho da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à Igreja pastores segundo o seu coração na vida de Santo Atanásio. Reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz a vossa palavra, nos seus gestos o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo diocesano, D. Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa infinita misericórdia
de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, o nosso Papa Francisco, e de todos os que partiram desta vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santíssima Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Atanásio, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Ei Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Ninguém pode pôr outro alicerce diferente do que está aí já posto. Jesus Cristo, aleluia. A você, meu irmão e minha irmã, que vai comungar, se aproxime do ministro, receba a comunhão, responda o amém e depois volte para o seu lugar, para a sua oração pessoal de intimidade com o Senhor, presente no sacramento da Eucaristia. Enquanto comungamos, cantamos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no
cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Graças e Sacramento. louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Graças e Sacramento. louvores sejam dadas a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Nossa Amém. prece vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade do vosso Filho, que professamos firmemente com Santo Atanásio, nos vivifique e nos proteja pela recepção desse sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Somos filhos e filhas da Senhora Aparecida. Então, neste momento, voltemos o nosso olhar para a querida imagem de Aparecida e nos consagremos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso nome de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades,
espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, pedindo a ela sua bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, todo o santuário cantando com fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Agradecimento às pessoas que participaram dessa liturgia, a presença aqui do nosso concelebrante e do nosso querido confrade Pablo, que animou tão bem a nossa Eucaristia. Muito obrigado. Agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quem está feliz e agradecido, diga eu. Palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! Terminado o canto final, permaneçam aqui no santuário para a bênção dos objetos de devoção e de uso pessoal, e uma bênção muito especial para você, para sua família e para sua romaria. Obrigado pela sua presença e pela sua sintonia aí de casa. Cantemos. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo, nas cores vivas, eu sinto a tua minha Páscoa, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje,